Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Integrity. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais de limpeza e também os materiais de proteção do complexo dentino pulpar. Tá? Essa aula que é uma complementação de uma atividade de metodologia ativa que a gente utiliza nos nossos cursos. E essa aula, né, esse vídeo, na verdade, ele vai ser dividido em duas partes. Tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais de limpeza e depois, na sequência, na parte 2 do vídeo, a gente vai falar dos materiais de proteção do complexo dentino pulpar. Tudo bem? Bom, moçada, é o seguinte, quando a gente recebe os nossos pacientes, né, principalmente para fazer restaurações diretas, né, então com uma queixa para executar uma restauração direta, muitas vezes o paciente ele chega nessa situação clínica, né, em que ele apresenta aí lesões cariosas, né, então aqui seja de classe 3, de classe 1, classe 2, enfim, ele vai apresentar algumas lesões cariosas e dentro dessas cavidades a gente tem um misto ali de resto de alimento, a gente vai ter muitas bactérias, né, principalmente as bactérias cariogênicas, né? A gente vai ter tecido em necrose, em putrefação, então enfim, vai ser uma salada mista de materiais em decomposição que a gente vai precisar, primeiro, remover mecanicamente, né? E para isso a gente vai estudar, junto com a disciplina de dentística, como que se faz a técnica de remoção do tecido cariado. E no segundo momento, além de remover de forma mecânica, a gente vai utilizar também algumas substâncias químicas com a intenção de eliminar essas bactérias remanescentes que possam estar dentro dos túbulos dentinários, mas sempre com a intenção de preservar, né, a saúde e a vitalidade do complexo dentino pulpar, né? Então, não só da polpa, né? Vocês sabem que a polpa, o órgão pulpar, ele tem ali inervação, vascularização, então a gente quer preservar tudo isso e, além disso, a gente quer preservar também a vitalidade dos nossos odontoblastos, tudo bem? Então, para isso, para que a gente realmente consiga limpar a cavidade sem deteriorar o órgão pulpar, a gente precisa de fato conhecer os nossos materiais de limpeza. Tá? Então, num aspecto inicial, o que a gente faria? Né? Então, a gente recebeu um paciente como esse, né? Uma cavidade aqui ó, de classe 2, né? Uma restauração aqui insatisfatória, a gente vai lá e remove essa restauração, remove o tecido cariado remanescente. Aqui, nessa região mais escurinha, né? Já vou adiantando para vocês, não é porque está escuro que é tecido cariado. Tá? Isso aqui chama-se dentina esclerosada, né? Então a dentina ela pode sofrer uma reação do órgão pulpar e aumentar a sua calcificação, ficando com essa coloração escurecida, amarronzada, mas que apresenta uma excelente resistência, né? Ela não é desmineralizada, é o contrário, ela é super mineralizada. Então é um tipo de dentina que a gente não precisa remover. O que a gente precisa fazer realmente quando chega nesse ponto da cavidade, a gente precisa limpar essa cavidade, proteger, utilizar materiais de proteção para que depois a gente execute o final, né, a nossa restauração, que é devolver a anatomia, devolver o formato do dente para que o paciente possa voltar a executar suas funções normais aí de mastigação. Tudo bem? Bom, mas o que é importante eu ressaltar para vocês antes da gente entrar propriamente nos materiais de limpeza? Primeiro, gente, quando a gente entra na nossa cavidade, né, vocês se lembram, né, já tiveram as aulas de histologia, vocês se lembram que a gente tem nessa porção externa do dente a região de esmalte e por dentro, né, essa parte mais amareladinha, é a região de dentina. Tá? A dentina ela vai ter uma quantidade de minerais muito menor, vai ter uma grande quantidade de colágeno em sua composição e quando a gente olha microscopicamente para esse tecido dentário, o que a gente verifica? A formação de vários túbulos dentinários. Tá? Esses túbulos dentinários, eles oferecem uma alta permeabilidade, né? Então passa muito fluido aqui por dentro desses túbulos dentinários, né? A dentina é um tecido altamente permeável. Então, gente, por que isso é importante? Se você tem um tecido, né, que é altamente permeável e uma cavidade que está profunda, próxima ao órgão pulpar,
né? Então, só lembrando aqui, ó, então nessa imagem do livro de histologia, a gente vê aqui, ó, as nossas células, né, os odontoblastos, os seus prolongamentos que vão estar dentro daqueles túbulos dentinários, tá certo? E aqui, nosso órgão pulpar. Gente, o complexo dentino pulpar é um tecido vivo, tá? E não dá para utilizar qualquer tipo de substância química aqui próximo à polpa, especialmente porque a nossa dentina ela é altamente permeável, tudo bem? Então, só para utilizar como exemplo, o que é um material de limpeza que a gente utiliza diariamente aí para limpar banheiro, por exemplo? Você vai utilizar ali um hipoclorito de sódio, uma quiboa. Você não vai jogar quiboa nos seus olhos, concorda? Então, da mesma maneira, você não pode utilizar qualquer substância muito próximo ao órgão pulpar que tem uma alta permeabilidade, porque essa substância ela pode de alguma maneira agredir o nosso órgão pulpar. Tá? Então, é por isso que a gente tem diferentes classes, diferentes tipos de materiais que são adequados para diferentes cavidades e diferentes materiais restauradores que a gente vai utilizar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos conhecer esses nossos materiais. Aqui, ó, a gente vai classificar os nossos materiais de limpeza em 3 grandes grupos, tá? Primeiro, as soluções desmineralizantes, aquelas que proporcionam a remoção do mineral da estrutura dentária, né? Então remove lá cálcio, fosfato, né? Então são substâncias desmineralizantes, como por exemplo o ácido poliacrílico, que vocês podem ver aqui nessa imagem, o ácido fosfórico, tudo bem? Então são substâncias ácidas que são indicadas sim em cavidades que são rasas ou médias, cavidades mais superficiais, cavidades que têm uma distância maior à polpa, e por mais que esses ácidos eles tenham o potencial de agredir o órgão pulpar, por conta de ser cavidade rasa, por conta de estar longe da polpa, a gente ainda assim pode e deve utilizá-los, tá? Principalmente porque eles vão favorecer a adesão de alguns materiais específicos, né? Então, para o ácido poliacrílico, por exemplo, ele vai proporcionar uma melhor adesão do cimento de ionouro de vidro à estrutura dentária. O ácido fosfórico vai permitir uma melhor adesão da resina composta, né, um dos principais materiais restauradores diretos aí. Ele vai proporcionar uma melhor adesão da resina composta ao dente, né? Sem o ácido fosfórico a gente não consegue uma excelente adesão aos tecidos dentários. Então é um material importante da gente utilizar. Agora, não dá para utilizar esse material em qualquer tipo de cavidade, né? Imagina que você está lá numa dentina super profunda, extremamente permeável e muito próxima da polpa. Aí você pega um ácido fosfórico, né? Um ácido aqui, ó, 37%, um pH extremamente ácido e joga perto da polpa. Você pode ocasionar danos severos a essa polpa. Você vai atrapalhar o processo de remineralização que esse órgão pulpar vai proporcionar naquela sua dentina, tudo bem? Essa dentina que está desmineralizada por conta da evolução do tecido cariado, tá certo? Então, em cavidades profundas ou quando ocorre a exposição pulpar, a gente não pode usar diretamente sobre a polpa essas soluções desmineralizantes. Tudo bem? Então vamos lá, resumindo, solução desmineralizante, ela vai proporcionar adesão de alguns materiais, ela também elimina grande parte das bactérias, a maior parte das bactérias, no entanto, a gente não pode utilizá-las muito próximo da polpa, tudo bem? Bom, quando a gente está perto da polpa, né, quando a gente tem essa proximidade do órgão pulpar, quando a gente está trabalhando numa cavidade mais profunda, a gente vai utilizar soluções não desmineralizantes, tá? Quais são elas? 3 principalmente, tá? A água de cal, o digluconato de clorexidina ou alguns agentes detersivos que também podem ser utilizados, mas esse em menor escala, tá? Principalmente, pessoal, água de cal ou digluconato de clorexidina são as 2 substâncias que a gente vai utilizar mais próximo da polpa.
Tudo bem? Vou explicar nos próximos slides o porquê e como que a gente utiliza estas soluções não desmineralizantes. Tudo bem? E por fim, pessoal, nós ainda temos algumas soluções classificadas como soluções oxidantes, tá? Essas soluções, elas têm um potencial bactericida muito forte, então mata muita bactéria, só que tem dois problemas, tá? Primeiro, ela também degrada todo o tecido vivo, tá? Então imagina uma solução oxidante, né, que é um hipoclorito de sódio mesmo, essas soluções aqui são líquido de Dakin, solução de Milton, solução de Labarraque, é tudo hipoclorito de sódio em diferentes concentrações. Imagina isso próximo ao órgão pulpar, ele vai derreter a polpa, né? Ele vai necrosar a polpa. Então, a gente não utiliza em cavidades vitais, né? Em cavidades que o órgão pulpar está vivo. A gente vai utilizar essas substâncias quando a gente faz o tratamento endodôntico, ou chamado tratamento de canal, em que a cárie ela evoluiu tanto que ela necrosou esse órgão pulpar e a gente quer remover tudo. A gente remove todo o órgão pulpar, tira o nervo, tira a vascularização, tira tudo, joga solução de hipoclorito de sódio, que é para matar, para saponificar, para realmente limpar essa cavidade e proporcionar ali uma obturação desse canal. Tudo bem? Então, soluções oxidantes, pessoal, é quando você quer remover o órgão pulpar, tá certo? Então é só quando você vai fazer tratamento de canal. E um agravante para essas soluções é que elas liberam oxigênio, tá? Então no momento da ação você vê que até borbulha, né? O hipoclorito de sódio. Esse borbulhamento é o oxigênio saindo, é o oxigênio que é liberado, ele mata muita bactéria, saponifica tecidos biológicos, só que esse oxigênio ele também atrapalha polimerização de compósitos, então polimerização de resina composta, sistema adesivo, tá? Então, para utilizar mesmo em cavidades rasas, ele é inadequado porque ele vai também atrapalhar a adesão dos materiais restauradores diretos, tudo bem? Então, soluções oxidantes, isso é utilizado na endodontia. Aqui o nosso foco, né, trabalhar com materiais restauradores diretos. A gente vai falar um pouco mais sobre as soluções desmineralizantes e as não desmineralizantes, tudo bem? Então aqui, ó, como eu já adiantei um pouquinho para vocês, soluções desmineralizantes, como o ácido poliacrílico ou ácido fosfórico, elas têm um potencial enorme de eliminar a bactéria, tá? Além disso, ela vai causar uma degradação superficial da estrutura dentária, vai remover um pouquinho de cálcio, um pouquinho de fosfato, e essa remoção, essa desmineralização, permite com que os nossos materiais restauradores, eles consigam penetrar, seja no esmalte ou seja na dentina. Também elas favorecem essa micropenetração, tá certo? E isso que vai proporcionar a adesão, vai fazer com que esse nosso material restaurador ele grude no dente. É essa a função desses agentes desmineralizantes, tá? Então aqui, ácido poliacrílico, ele vai ser utilizado junto com as restaurações de cimento de ionômero de vidro, que a gente vai ver num vídeo na sequência, tá? Então a gente vai ter uma sequência de vídeos aqui, materiais de limpeza, materiais de proteção e depois cimento de ionômero de vidro. O ácido poliacrílico, ele é utilizado junto com o cimento de ionômero de vidro, tudo bem? E já o ácido fosfórico é um ácido ainda mais forte, ainda mais potente, tem que se tomar muita cautela ao utilizá-lo, né? Não pode deixar cair, por exemplo, nos olhos do paciente, né? Não deixa, se cair na mão, não coce o olho, porque é um ácido extremamente forte. Cair no olho pode correr o risco de cegar o paciente, tudo bem? Então tomar muito cuidado durante a sua utilização, mas é um ácido que é assim fundamental para a gente conseguir uma boa adesão da resina composta, principalmente em esmalte, mas também pode ser utilizado em dentina, tá? Então aqui só um exemplo, né, de um caso clínico, olha lá, 2 cavidades em que já foi removido o tecido cariado, tudo bem? A gente aplicou o ácido fosfórico, aplicou o sistema adesivo, fez a fotoativação, tudo bem? Então essa luzinha é que vai proporcionar a polimerização do nosso sistema adesivo. E aqui, por fim, as restaurações, né? Antes e depois das restaurações. Então, como eu falei, o ácido fosfórico ele é fundamental para que a gente consiga fazer uma boa restauração de resina composta. Tudo bem? Seguindo aqui, ó, soluções não desmineralizantes para vocês conhecerem, tá? Então a gente tem aqui a água de cal e o de gluconato de clorexidina. São os dois mais importantes.
nós podemos utilizar também agentes detersivos. Né? Detersivos são como detergentes, que vai remover aquelas bactérias, eventualmente sobra um pouquinho de óleo de micromotor, você também pode utilizar, mas aqui esses dois, né, água de cal e clorexidina, eles são mais utilizados porque eles têm um potencial bactericida melhor, tudo bem? A água de cal, gente, talvez seja a melhor escolha que você pode ter, porque ela apresenta um pH alcalino, que é ao contrário do pH básico, perdão, é ao contrário do pH ácido, né? Ele tem um pH básico, e ele vai neutralizar os ácidos das próprias bactérias que estão causando a lesão cariosa. Tá? Então a água de cal é sensacional porque a gente consegue neutralizar esse pH. O pH é tão alcalino que mata a bactéria e ainda tem o potencial de favorecer a remineralização. Né? Como ele tem um pH super alcalino, ele é água de cal, né? Tem cálcio na composição, ele vai ajudar essas células a proporcionarem uma remineralização daquela dentina que foi desmineralizada durante a formação do tecido cariado. Tudo bem? Então a água de cal você pode adquirir ela diretamente na farmácia, pode pedir para manipular, ou você mesmo pode confeccionar no seu consultório. Né? Você pode adquirir o hidróxido de cálcio Pro-Análise, tá? É um dos materiais de proteção do complexo dentino pulpar que a gente vai falar no vídeo na sequência. Tudo bem? E você, para fabricar, para confeccionar essa água de cal, você pega uma porção desse hidróxido de cálcio PA e coloca soro, né? Mistura com soro, de forma que esse hidróxido de cálcio ele fique super saturado, né? Você consegue dissolver ele e passado um tempo ele vai decantar, tudo bem? Vai ficar em excesso, é uma solução super saturada, então vai ficar em excesso, ele vai ficar decantado e aquela região de líquido que ficou com o cálcio, em contato com o cálcio, ela é uma água extremamente alcalina. Tudo bem? E é essa água de cal que a gente vai aplicar na cavidade para limpar a cavidade, matar as bactérias, porque é extremamente alcalino, e vai proporcionar também uma remineralização. Tá certo? E eventualmente, caso você não tenha água de cal lá no seu consultório, caso você não tenha preparado, e gente, é importante ressaltar, não dá para preparar na hora, tá? Tem que preparar antes, espera decantar, e aí sim você tem a sua água de cal, tá? Caso você não tenha, você também pode adquirir o digluconato de clorexidina, é um agente extremamente bactericida, tá? Vai eliminar 99,9% das bactérias. Quando você está próximo da polpa, é um agente que vai matar a bactéria, assim como a água de cal, eles vão matar a bactéria sem causar uma exagerada agressão ao órgão pulpar, tudo bem? Então por isso que esses materiais são os materiais indicados toda vez que a gente vai estar trabalhando em cima de uma cavidade profunda. Tá? Então, tá numa cavidade profunda, utiliza aí para limpar a cavidade uma água de cal, ou um digluconato de clorexidina, tá certo? Limpa essa cavidade, e aí que vem a sequência da aula, né? A gente vai utilizar materiais de proteção do complexo dentino pulpar, tudo bem? Então, alguns materiais que eu vou dizer para você na sequência. E a partir do momento que a gente protegeu esse órgão pulpar, a gente protegeu aquelas células, né, os odontoblastos, protegeu ali a inervação, a vascularização do órgão pulpar com alguns materiais específicos, aí a gente vai utilizar o ácido dentro dessa cavidade, tá? Esse ácido ele vai proporcionar uma adesão ao redor do dente, né? Seja o ácido poliacrílico ou o ácido fosfórico. A gente vai utilizar esse ácido na cavidade depois que ela é protegida pelos materiais de proteção do complexo dentino pulpar, tá? Então calma, esses materiais vocês vão aprender na sequência, tudo bem? Então em uma cavidade profunda a gente limpa primeiro com soluções não desmineralizantes, aplica o material de proteção e depois utiliza o ácido para proporcionar a adesão do nosso material restaurador. Tá? Então essa aqui é a sequência. Aqui um exemplo, tá? De uma cavidade, ó, cavidade muito profunda. Esse aqui, essas lascas aqui, ó, ainda tem tecido cariado. Então a gente vai remover esse tecido cariado com os instrumentos corretos, né? Então vocês vão aprender ainda nas disciplinas de dentística. Você vai trabalhar com broca esférica de aço em baixa rotação, colher de dentina para remover esse tecido cariado sem agredir o órgão pulpar. E depois você vai aplicar dentro dessa cavidade. Para matar esse remanescente de bactéria que sobrou aqui, você pode utilizar ou clorexidina ou a nossa água de cal, né? De preferência água de cal, que vai proporcionar também a remineralização dessa dentina que está
ainda desmineralizada, né? As bactérias elas criam ácidos que vão corroendo o nosso dente, né? Então vão desmineralizando o nosso dente, e por isso que ela consegue amolecer o dente, né? Desgastar essa estrutura dentária. Então esse é o mecanismo de ação das bactérias cariogênicas, tá certo? Então a gente vai de fato impedir esse processo. Tudo bem? E por fim, né, só para ficar a aula completinha aqui, alguns exemplos aí dos agentes, né, das soluções oxidantes que eu falei para vocês. Então, líquido de Dakin, solução de Milton, vocês podem comprar diretamente na Dental, né, com essa nomenclatura, ou pode pedir para manipular também, né, uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, 1% ou 2,5%. Essas soluções, elas são indicadas principalmente para trabalhar desse jeito, ó, tá vendo? Essa lima é uma lima que vai lá dentro da raiz do dente, tá? Então aqui já removeu todo o órgão pulpar, já removeu tudo para o paciente não sentir mais dor, não ter mais sensibilidade. Geralmente se faz isso quando a pulpa está totalmente necrosada, né? Então não só tem tecido cariado aqui no dente, na cavidade, mas já entrou lá no órgão pulpar, tá? A cárie, né, as bactérias, elas já não estão mais aqui na superfície, elas já invadiram tudo aqui e chegaram na polpa, já matou essa polpa. Então, nesses casos, aí assim, né, a gente utiliza solução de hipoclorito de sódio, que é para remover o remanescente dessa polpa, remover as bactérias, remover tudo que sobrou aqui e para fazer o tratamento endodôntico. Tudo bem, pessoal? Bom, moçada, então esses são os principais materiais de limpeza que nós utilizamos na odontologia, tudo bem? Para trabalhar dentro das cavidades. E daqui a pouquinho, né, eu vou gravar o próximo vídeo, que é o vídeo de proteção, dos materiais de proteção do complexo dentário pulpar, vai ser a parte 2 desse vídeo, e assim que estiver disponível aqui no YouTube, eu coloco o link na descrição para vocês assistirem a segunda parte dessa aula, tá certo? Dúvidas, comentários, sugestões, por favor, deixem aqui abaixo. A gente espera que realmente esse material, né, esses vídeos que a gente faz, eles ajudem vocês a terem não só melhor desempenho em provas, né, em atividades de metodologia ativa, que vocês compreendam melhor o assunto e que vocês realmente tenham um desempenho clínico, né? Para você que é clínico aí, está assistindo, está com dúvida sobre os materiais de limpeza, bom, eu espero que você tenha tirado a sua dúvida. Se eu não tirei, manda uma mensagem pra gente, vai ser um prazer poder tirar essas dúvidas com vocês, tá certo? No mais, pessoal, fico por aqui, forte abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!